O município discute a chamada internação compulsória. Dependentes químicos podem ser obrigados a fazer tratamento. Mais um assassinato registrado na cidade. E ainda, brasileiros estão trocando o transporte rodoviário pelo transporte aéreo. Agora, no Jornal das 7. Boa noite. A Secretaria Municipal Extraordinária da Copa do Mundo de Belo Horizonte refez as contas e agora projeta 160 mil turistas estrangeiros passando por Belo Horizonte durante a Copa do Mundo. O número é quase 3 vezes maior do que o inicialmente calculado pelo Ministério do Turismo, de 62.400 estrangeiros na cidade. Os cálculos da Secretaria levam em conta os dados atualizados de vendas de ingressos e hospedagem. Até agora, conforme os dados da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, 140 mil ingressos para os jogos disputados no Mineirão foram vendidos para torcedores de fora do Brasil. Nos últimos 8 anos, 7 milhões de pessoas trocaram o ônibus pelo avião. As empresas de transporte rodoviário perderam cerca de 7 milhões de usuários entre 2005 e 2013. No mesmo período, as companhias aéreas ganharam mais de 51 bilhões de passageiros. Voar no Brasil está mais acessível, mas você sabe quais são os seus direitos nesse caso? Então confira na reportagem. Nos últimos 10 anos, sempre que precisa viajar, Maíra pesquisa primeiro as tarifas aéreas. Para ela, a viagem de avião é mais rápida e confortável. E fora de feriados e alta temporada, as passagens são mais baratas. A gente tem que evitar feriados prolongados, dias de alta temporada, férias, aí não compensa muito. A passagem de ônibus é mais barata. Mas fora desse contexto aí, no dia a dia, se pesquisar, acha até bem mais barato. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no país, nos últimos 8 anos, 7 milhões de passageiros trocaram as viagens de ônibus pelo transporte aéreo. Ano após ano, as empresas de transporte rodoviário estão sistematicamente perdendo usuários para as companhias aéreas. Entre 2005 e 2013, o transporte rodoviário perdeu 7,1 milhões de passageiros. No mesmo período, as companhias aéreas ganharam 51,2 milhões de passageiros em voos domésticos. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil têm uma explicação. Viajar de avião é prático e está mais acessível. O poder econômico que melhorou muito no Brasil tem facilitado essa mudança para a aviação. No horário mesmo, se eu pegasse na minha cidade, para onde eu estou indo, que é Uberlândia, eu ia demorar 16 horas para chegar. Aqui eu vou chegar com metade do tempo e quase pelo mesmo valor. Voar é fácil e pode também ser muito barato. Celso montou um blog com diversas informações, como promoções de tarifas, leilões de passagens aéreas e dicas para economizar em toda viagem. A dica mais importante é planejar a viagem. Quem compra passagem com pelo menos 30 dias de antecedência consegue economizar em torno de 40%. Faz sentido. Com a popularização das viagens aéreas, as companhias aproveitam ao máximo a taxa de ocupação dos voos. Mas quanto maior o número de viagens, maior a possibilidade de problemas, danos ou extravio de bagagens e os mais comuns, atrasos ou cancelamentos de voos. Nesses casos, segundo este advogado, o passageiro deve estar ciente de seus direitos. Se o cancelamento ou o atraso se der por culpa da empresa aérea, ela deverá fornecer um telefone para que a pessoa possa se contactar, fornecer um voucher de alimentação, de acomodação, tudo isso dentro de uma razoabilidade de tempo de atraso e o que vai ser fornecido para o consumidor. A seguir, Valadares discute se dependentes químicos podem ou não ser internados mesmo contra a própria vontade. As informações no próximo bloco. A administração do GV Shopping divulgou hoje o novo horário de funcionamento das lojas aos domingos e feriados.
As lojas abrem ao meio-dia e fecham às 6 da tarde. A praça de alimentação mantém o funcionamento das 11 da manhã às 11 da noite. A mudança começa no próximo domingo, dia 1º de junho, e atende às adequações da convenção coletiva do Sindicato do Comércio. Um tema polêmico em discussão em Valadares. Os dependentes químicos, principalmente as pessoas que estão nas ruas, podem ser internadas para tratamento contra a própria vontade? A chamada internação compulsória está em debate em todo o país. Pelas ruas da cidade, pelo menos as pessoas que nós entrevistamos concordam com a internação. Olha, eu concordo porque já que já ficam na rua sem ter ninguém para apoiar, né? Fazendo isso aí, pelo menos vai ter alguém para cuidar um pouco, dar uma atenção, um carinho especial. Eu acho extremamente importante que eles tenham um auxílio. Na minha opinião, aliás, não é opinião, é fato, né? Ficam às vezes jogados, muito importante. É uma medida do governo para ajudar essas pessoas. O governo ele tem que atuar com uma maior seriedade, com uma maior preocupação em relação aos usuários de drogas da nossa cidade. Então, se for para melhorar a situação dessas pessoas, que seja uma medida bem-vinda pela população. A internação compulsória acontece quando o usuário de drogas está em risco de vida ou ameaçando familiares. Neste caso, um juiz com laudo médico determina a internação, afirmando a falta de condições físicas e psicológicas do dependente químico. Essa psicóloga e professora de psicologia jurídica diz que a internação compulsória é importante, mas a violação da vontade pessoal do dependente deve ser levada em consideração. Toda violação à liberdade, ela tende a causar algum dano. Mas o que se observa numa internação compulsória? Se há efetivamente o risco à própria vida ou à vida de terceiros, vamos pensar em redução de danos. O que seria, melhor para esse paciente ou menos pior? Talvez fosse por aí. O tema foi debatido em Governador Valadares durante esse fórum. O objetivo do evento, informar a população sobre o trabalho com os dependentes químicos. A discussão sobre drogas, lamentavelmente, esteve orientada pelo pânico social, pelo medo, pela hiperinflação dos dados, da percepção social sobre o problema das drogas. Agora, nós estamos chegando a um segundo momento, um momento mais realístico. Efetivamente, nós buscamos as melhores informações, o problema, as pesquisas vão indicando a real magnitude desse problema e uma sociedade que quer enfrentar o problema das drogas, ela produz informação de qualidade, discussão democrática, livre, acolhendo todos os pontos de vista e, sobretudo, buscando evitar ser pautada pelo preconceito em relação ao tema das drogas. Em Valadares, a internação compulsória existe desde 2001, mesmo ano da lei federal. Porém, a cidade não possui hospital psicológico para as internações. Os hospitais psiquiátricos hoje nós não temos em Valadares, né? A rede encaminha para os hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte. No próximo bloco, mais um assassinato registrado na cidade. O Jornal das 7 volta já. Um homem de 50 anos foi morto no início da noite de ontem na BR-259, sentido Espírito Santo. Juscelio Amerquides da Silva foi morto a facadas. A polícia já prendeu o suspeito do crime. Com esse, sobe para 71 o número de assassinatos em Valadares esse ano. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais participou hoje de uma reunião com o Comando Militar de Governador Valadares. Ele conheceu a estrutura e as condições de trabalho da unidade. Essa é a primeira vez que o comandante visita a cidade. Além de Valadares, a visita também vem sendo realizada em outras cidades do estado. O principal objetivo dos encontros é discutir como estão as instalações de trabalho das unidades do Corpo de Bombeiros em Minas. E em Valadares, os resultados foram considerados positivos. Nós temos observado que a tropa do 6º Batalhão, tanto da sede como das suas frações, é uma tropa que tem uma motivação muito grande, pronta para o trabalho, satisfeita, porque nós temos bons equipamentos, um treinamento adequado,
bons equipamentos de proteção individual que têm trazido condições para que a nossa tropa possa fazer um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Ainda de acordo com o comandante-geral, Valadares vai receber a construção de mais uma unidade do Corpo de Bombeiros. Existe um projeto a longo prazo ainda, mas ainda não existe recurso definido, que é a construção do novo batalhão. Então dependemos ainda de uma disponibilidade de recursos, de caixa, do Tesouro, para que nós possamos construir esse quartel, ou também dependendo aí de algum apoio da comunidade Valadares para a sua construção. E o Jornal das 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.